de forma responsável para levar a família adiante. Assim é com seu pai, assim com todos que estão aqui. Por quê? Numa partida de futebol, quando um time perde, o que acontece é que não há aquele momento de falar assim, vamos achar o culpado. Não. Quem perde é o time. Então, vocês dois, qualquer erro que cometerem, os dois são culpados. Se qualquer coisa boa que aconteceu, se o time ganhar, ganha os dois. Não ganha só aquele que fez o gol. Porque se tem um goleiro, com certeza o time ia ficar desguarnecido e iria levar um gol. Então, na vida familiar é preciso do Pedro, é preciso da Yasmin, com as responsabilidades dele. Hoje também, Yasmin e Pedro inicia a fase de compromisso mútuo. Vocês tinham um compromisso, vocês estavam, e desde o namoro, com a bênção de Deus, essa fase de compromisso mútuo. E o texto escolhido foi Ruth 1, que mostra para nós o que é compromisso. Olha só o que vai acontecer a partir de agora na vida de vocês dois, na vida de todos os casais que estão aqui. E é bom que diga, eu não prego nos meus casamentos que eu faço somente para quem está na minha frente. Eu prego para ajudar vocês a revitalizar o casamento de vocês. E quem não casou, que aprenda também nesse momento. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que me abandone. Em momento nenhum da vida de vocês dois, Pedro abandonará Yasmin, Pedro. E deixe de te seguir. Por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu também. Está morando em Richmond, mas amanhã vai estar morando numa casa maior. Ou vai estar morando, talvez, debaixo da ponte. Aonde que você pousar, você vai levar a sua companheira. Aonde a companheira estiver, vai levar o companheiro. Vão ter momentos em que vocês vão passar 2 dias, um dia, no hospital, esperando Yasmin conceber uma criança. Amém. Ali você vai estar com ela e ela vai estar com você. E mais, quando nós casamos, nós não casamos somente a Pedro e Yasmin, não. Tem uma família que está vendo vocês e tem uma família aqui representada, pelo menos 3. E como disse Ruth, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Graças a Deus, o caso de vocês não é igual de Ruth. Ruth era um moabita e vocês são cristãos. O Deus de vocês é o mesmo. Mas o teu povo será o meu povo. Nós precisamos entender que nós não casamos somente com a pessoa que está do nosso lado. Nós casamos com uma família. Você, Yasmin, teve a oportunidade de ter seu sogro, sua sogra, e um dia vocês terão a oportunidade, Pedro, de ter também, conviver com a família de Yasmin que está no Brasil. Então, nesse momento começa uma família com responsabilidade mútua. Nós não podemos nos separar. Eu trago para vocês aqui o exemplo da minha mãe. O que está acontecendo hoje aqui já aconteceu na vida de muitos de nós. Casamento com cristão é um só casamento. Não existe aquela oportunidade de falar assim, eu não gosto dela mais, ou não amo mais. Ontem eu estava vendo um documentário do Zezé de Camargo, que chama, se você quiser ver e assistir, chama-se É o Amor. E ele está dizendo o seguinte, que chegou um momento da vida dele e ele não estava se sentindo mais feliz com a esposa. Isso, na nossa concepção como cristãos, não existe isso, porque se acabou a felicidade foi por causa de alguma coisa, e nós precisamos entender isso e resolver os nossos problemas. A felicidade é como o vinho, quando acabou naquele episódio da festa de Caná, onde Jesus está. Então nós não podemos deixar de continuar investindo no nosso casamento, na nossa relação, porque quando paramos de investir, aí daqui a pouco, eu vivi minha vida 30 anos com essa pessoa e agora eu não sei mais se eu sou feliz ou não sou. Não, é preciso conservar, nutrir a felicidade. Eu escuto da minha mãe quando ficou viúva,
ela logo foi morar, saiu de São Luís, meu pai está enterrado em São Luís, foi morar em São Paulo. Mas agora, depois de 10 anos, ela voltou para São Luís, por quê? Porque ela disse o seguinte: quando eu falecer, eu quero ser enterrado junto com seu pai. Então, meu pai não pode fazer mais nada, mas esse é o desejo dela, né? Ele já foi. Né? Mas ela, na concepção dela de amor, ela quer ficar juntinho dele mesmo na hora da morte, mesmo na morte. Então, ela saiu de São Paulo, está em São Luís, esperando a hora de estar no mesmo lugar com ele. Hoje em dia, esse tipo de sentimento está se acabando, e vocês precisam entender que a casamento é duradouro, e às vezes, como acontece no caso dela, que quer até mesmo depois da morte estarem juntos. Então, nós precisamos entender isso nesses dias do que ela ser uma pessoa provedora. Claro que nós estamos trabalhando e estamos em tempos diferentes. É bom que você produza alguma coisa, toda mulher produza alguma coisa, mas produza para si. Lá em casa eu falo assim: o seu dia que você ganha, você tem que vai viajar, o dia que você ganha, você compra as coisas aí que é fã, o dia que você ganha é para ajudar e deixa que eu pago as contas. E se o dia faltar, eu vou atrás, sou eu que tenho que ir atrás, sou eu que tenho que pegar um volante, uma Uber, ou tornar um empresário, qualquer coisa, mas eu sou o provedor da minha casa. Nada de contas separadas e divididas, nada de me dar aí a parte de aluguel, nada de investimentos separados ou particular. Isso, querido, é importante também. Por quê? Porque quando eu me casei, a Andréa falou assim: eu só caso se você tiver um apartamento. E aí eu corri atrás. Ela lá no Brasil, veio correndo atrás para comprar um apartamento. Falei para ela, juntei naquela época 11 mil, um apartamento de 200, custava 11 mil dólares, comprei o apartamento, comprei o apartamento, já está tudo certo, agora vamos casar. Trouxe ela para cá e ela casou comigo aqui, porque eu não podia ir, porque era ilegal aqui. Então, queridos, investimentos, nunca investimentos separados. Eu conheço famílias aqui nos Estados Unidos, brasileiros, que um dia, um exemplo de, até o nome, mas não posso divulgar, mas só para eu lembrar, mas chegou para mim e falou: pastor, o senhor não sabe, a mulher falando para mim, o que eu tenho no Brasil. Eu falei: não vai contar para o marido? Não, de jeito nenhum. Vai que a gente se conheceu aqui, vai que está errado, né? Eu não fui, ele não vai de jeito nenhum saber nunca, ele vai saber só o dia que eu morrer. E da mesma forma ele, porque eu não sou bestinha, eu fui e choquei para eles: ei, como é que está o investimento do casal? Meu pastor, o senhor não sabe o que eu tenho, e nem a fulana de tal saberá o que eu tenho. Então os dois são muito bem de vida, mas vivem separados. E não aproveitam o que eles têm. Por quê? Porque não tem compromisso, como eu disse aqui, dependência mútua um do outro. Então, querido, nós precisamos de um provedor, nós precisamos de uma apoiadora. Não mais do que isso. Um ajudando o outro, os dois sendo ajudados por Deus. E por último, para nós finalizarmos essa parte, hoje inicia a fase de dependência de Jesus. Essa é a fase mais importante, diz em João 2, 1 e 2. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. Isso aqui, querido, a dependência de Jesus é importante na vida do casal. Por que eu falo dependência? Porque as pessoas estão dependendo das famílias, dependendo dos cônjuges, estão sendo dependentes dos pais. Qualquer problema chega para o pai e fala. Se os pais que estão aqui, com certeza que estão lá, eles vão estar do seu lado, porque você é filho deles. Qualquer problema que você contar para os dois que estão ali, eles vão ficar do seu lado. Então não pode. O pastor, ele é o representante de Deus. Ele vai ser o juiz. Ele vai fazer o papel de Jesus. Mas a amiga, você não pode se depender da sua amiga. Você não pode se depender do seu irmão, que é o seu melhor amigo. Por quê? Porque eles vão tomar partidos. E nós precisamos ser dependentes de Jesus. Diante dos problemas que acontecerão na vida de vocês, na nossa vida como casais, nós precisamos depender de Jesus e primeiro buscar Jesus, primeiro se ajoelhar aos pés dele, pedindo a ele para que ele interceda por nós. Porque foi isso que aconteceu nas bodas de Caná. A mãe de Jesus chega para Jesus e diz: acabou o vinho.
coisa que não pode faltar numa festa. Acabou o vinho. Ele disse, logo que não estava preparado, falou assim: mulher, o que eu tenho a ver contigo? Nesse momento eu não estou preparado. Mas depois, Jesus começou a fazer os movimentos, e nós sabemos da história que ele transformou foi o primeiro milagre que Jesus transformou a água em um vinho muito bom. Então, Jesus, ele transforma tudo qualquer coisa em coisa muito boa. Então, se vocês querem acertar na vida de vocês precisam entender principalmente esse ponto, essa última verdade. Tudo resolver para vocês. Não as pessoas que estão próximas de vocês. Então, queridos, nós precisamos entender a palavra de Deus como ela é, e casamento inicia hoje, uma família está se iniciando hoje, vocês dois já se conhecem, mas vão ver agora que as coisas, como eu disse, se tornarão melhores. Amém. A bênção de Deus, Pedro, a bênção de Deus, Yasmin, faz uma grande diferença na nossa vida. É verdade. O que vocês conseguiram até aqui não se compara ao que Deus vai mandar para vocês a partir de agora. Se vocês tiverem dependência de Jesus, se vocês tiverem responsabilidade familiar, se vocês tiverem compromisso mútuo, dependência mútua e dependência de Jesus. Certo? Entenderam? Entenderam todos? Vamos orar agradecendo pela palavra do nosso Deus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que não volta vazia. Pelos